Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos agora falar um pouquinho sobre exponenciais. Eu vou separar contigo esse conteúdo em três vertentes. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre gráficos de função exponencial. Em seguida, falar um pouquinho sobre equação exponencial. E finalizando com inequação exponencial, ok? Bom, primeira coisa, meus amigos, função exponencial padrão tem o formato y ou f de x igual a elevado a x. Então, exponencial é aquela função em que a variável aparece no expoente. Observe, meus amigos, como é que ficaria o gráfico de funções que tem essa cara. Vamos lá, vamos criar aqui no quadro duas funçõezinhas, vai. Primeira função, f de x igual a 2 elevado a x. Senhores, nessa função, x pode valer 10? Pode. X pode valer 1000? Pode. X pode ser negativo? Pode. Pode ser zero? Pode. Essa função não tem restrição. Então, ela vai existir para todo o domínio real. Legal? Para ter uma noção do gráfico da função, atribua comigo aqui para x alguns valores. Por exemplo, se eu colocar o x igual a zero, 2 elevado a zero é igual a 1. Então, o x igual a zero gera a imagem 1. Se o x for igual a 1, 2 elevado a 1 fica 2. Se o x for igual a 2, repare comigo, 2 ao quadrado dá 4. Se o x for igual a 3, repara, 2 elevado ao cubo dá 8. Então, repara, meus amigos, o quão crescimento a exponencial tem. E repare que o x cresce devagarinho em progressão aritmética e o y dispara em progressão geométrica. O gráfico fica alguma coisa, meus amigos, nesse sentido. É uma curva estritamente crescente. Essa curva aqui à tua esquerda, ela vai tender a tocar o eixo x. Porém, nunca toca. Não toca porque não tem x que colocado aqui, faz o y virar zero. Então, para essa função, senhores, a imagem, quem seria? Lembra? Quando eu falo imagem, eu lembro do eixo y. Eu pego o gráfico e projeto no eixo y. Se você mentalmente de casa vai projetar o gráfico em cima do eixo y, você vai ver que não vai ter imagem negativa. Nem tampouco imagem zero. Então, a imagem, ela vai de zero até mais infinito. Ou você lê assim, ou agora você pode ler como reais positivos. Agora, como você vai excluir o zero, você pode ler reais positivos. Legal? Agora, dá uma espiada comigo nessa outra função aqui, meus amigos. F de x igual a meio elevado a x. Vamos lá. Se o x for, por exemplo, menos 3. Matemática básica, vai. Quanto que é meio elevado a menos 3? Lembra? Expoente negativo indica uma inversão. Meio na menos 3 é o mesmo que 2 ao cubo. Vai dar 8. Agora repara, quando x é menos 2, meio elevado a menos 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Quando x for menos 1, meio na menos 1, fica 2 na 1, que é 2. E quando x for 0, a imagem é 1. O gráfico ficaria, senhores, uma curva assim, estritamente decrescente. A imagem é igual da anterior. O que mudou, senhores, foi que essa função aqui, foi crescente. E essa função aqui, foi decrescente. Em ambos os casos, a imagem foram todos os reais positivos. Agora eu te pergunto, o que faz uma exponencial crescer ou uma exponencial decrescer? Galera, é essa basezinha aqui, Se essa base é uma base maior que 1, a exponencial cresce. Se a base da exponencial for um número entre 0 e 1, vai ter uma exponencial decrescente. Então, quem define se a exponencial cresce ou decresce é a base. Base maior que 1, crescente. Base entre 0 e 1, decrescente. Fazendo aqui uma pequena comparação com o que você viu de qualidade de funções, a função exponencial, meus amigos, ela nunca vai oscilar. O gráfico sempre vai ser crescente ou sempre decrescente, não oscila. Então, a função, ela é sempre injetora. Se ela é sempre injetora, meus amigos, isso me garante uma coisa. Só tem um x que colocado na função vai gerar a imagem 8, que é o x igual a 3.
Só vai ter um x que colocado na função vai dar a imagem 4, que é o x igual a 2. Então isso me garante que, ao resolver essa equação aqui, ó, eu consigo te garantir que só o x igual a 3 é solução da equação. Pronto. Então esse é o princípio para eu resolver equação exponencial. E por falar nela, olhe para mim, para essa equaçãozinha aqui, ó, à tua esquerda, vai. É uma equação exponencial? É. É uma equação em que a variável está no expoente. Para resolver, meus amigos, eu tenho que chegar nesse padrão aqui, ó. Nesse padrão aqui, ó. Eu tenho que chegar numa igualdade de duas bases iguais. Então, para isso, eu fatoro 8. Ao fatorar o 8, eu percebo que ele é 2 elevado ao cubo. E ao fatorar o 128, vai dar para dividir por 2, dá 64, dá por 2, 32, dá por 2, 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Ele é 2 na sétima. Eu não cheguei ainda nesse ponto aqui, ó. Para chegar, eu tenho que ter uma igualdade de duas bases iguais. À tua esquerda, eu estou me deparando, senhores, com uma divisão de bases iguais. Gente, matemática básica, vai. Divisão de potências de bases iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Eu faço o quê? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Pronto. Então vai ficar 2 elevado a x mais 1 menos 3. E isso é igual a 2 na sétima. Pronto. 2 de lá com 2 de cá, ó, já era. Agora, se x menos 2 é igual a 7, é porque x é igual a 9. Então, a solução para essa equação, ó, seria o x igual a 9. Pronto. Então, 9 colocado aqui em cima faz essa continha virar 128. Muito bem, senhores. Agora, nessa equação que você vê aqui à tua direita, nós temos um pequeno processo a fazer antes. Nós temos aqui uma soma nesse meio. Não há propriedade da potência em relação à soma. Então vamos lá, meus amigos, por partes e por etapas. Primeiro passo, eu vou te pedir para que você aplique para mim essa propriedade aqui da potência, ó, só que aplica para mim de lá para cá. Faz a direita virar a esquerda. Como assim? A elevado a m mais n surgiu de a na m vezes a na n. Então, isso aqui, meus amigos, ó, eu posso abrir em 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 1. Mais 3 vezes 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Legal? Legal. E isso aqui, ó, é igual a 32. Galera, eu vou te pedir uma coisa aqui, ó, porque eu digitei uma coisa errada, tá? Se eu não estou enganado, aqui, ó, ao invés de mais, tá? Isso aqui é menos, tá? Eu digitei errado aqui, ó. Aqui você bota para mim o menos, tá? Aqui o menos. Beleza? Então tá. Corrigido isso, vem comigo agora. Você agora até pode pensar que 32 é 2 na quinta. Aí você fala, como ele hesita, por que não colocou 2 na quinta logo? Gente, porque não tem o que fazer. Ainda que eu consiga colocar aqui, ó, bases iguais, não vai dar para cortar. Porque para cortar, eu tenho que ter isso aqui, ó. Eu tenho que ter duas bases iguais, uma lá, uma aqui, ó. Aqui à esquerda tem várias bases iguais. Então agora, chegou a hora de você usar o que eu chamo de uma incógnita auxiliar. Tu vai chegar para mim nesse tipo de equação aqui, ó, e vai chamar 2 elevado a x de y. Vai fazer o quê? Vai chamar 2 elevado a x de y. Vai fazer o quê? Onde tiver aqui, ó, 2 elevado a x, eu vou trocar por y. Então, senhores, se 2 na x vai virar y, é porque 2 na 2x vai ser y ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, ó, y ao quadrado, vezes 2 na 1, que é 2, menos 3 vezes y, vezes 2 ao quadrado, que é 4, e isso aqui, ó, é igual a 32. Pronto. Agora, arrumando a equação, eu vou chegar em 2y ao quadrado, menos 12y, menos 32, igual a zero. Pronto.
Eu fugi de uma equação exponencial momentaneamente, mas caí numa equação do segundo grau. Beleza. Menos pior. Aqui eu vou dividir a equação todinha por 2. É obrigado? Não. É conveniente. Então aqui eu vou ter y² menos 6y menos 16 igual a 0. Aqui você pode fazer Bhaskara ou someproduto e tu vai chegar em duas raízes. Duas raízes que somadas dão 6 e que multiplicadas dão menos 16. 8 e menos 2. Terminou a questão? Negativo. Eu não quero y, eu quero x. Agora, como você pode ter visto aqui em cima, meus amigos, ó, a função 2 na x nunca dá imagem negativa. Nunca dá imagem menos 2. Então esse cara aqui, ó, não me interessa. Só me interessa agora fazer o fato de que 2 elevado a x é igual a 8. Agora pronto. Tu fez uma retroca de variáveis. Nessa brincadeirinha aqui, ó, eu vou chegar em 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo e segue que x é igual a 3. Então a solução para essa equação é x igual a 3. Legal? Então, às vezes você consegue chegar nesse ponto aqui, ó, de forma direta. Às vezes não. Aí quando não chega, faz o quê? Usa uma incógnita auxiliar. Primeiro passo, desmembra as potências e depois usa a incógnita auxiliar. Legal, senhores? E aí, por fim, vamos falar aqui um pouquinho sobre inequação exponencial. Galera, faz comigo a coisa, primeiro na intuição. Olha para o quadro e me diga uma coisa. Quem é maior? É 2 ao cubo ou é 2 ao quadrado? Diz para mim, vai. Tu vai dizer para mim que 8, logicamente, é maior do que 4. Então, isso é maior que isso. Concorda ou não? Concorda. Se eu cortar as bases e mantiver a desigualdade, é uma coisa coerente? É. E vou te explicar por que é. Como 2 é maior que 1, a função é crescente. Aumenta x, aumenta y. Quando a base da exponencial é uma base maior que 1, tu vai cortar as bases da exponencial e vai manter a desigualdade. Como é que é? Quando as bases da exponencial forem maiores do que 1, tu vai cortar as bases e vai manter a desigualdade. Então aqui facilmente, ó, eu consigo ver que a solução da inequação é x maior que 3. Agora, me diga o que acontece nesse caso aqui, ó. Diz para mim, meio ao quadrado e meio ao cubo. Quem é maior? Meio ao quadrado é 0,25. Meio ao cubo é 0,125. Isso é maior que isso. Se eu cortar as bases e mantiver a desigualdade, é coerente? Não, não é coerente, porque 2 não é maior que 3. E sim, 3 é maior que 2. Te explico por quê. Como o meio está entre 0 e 1, a exponencial decresce. Aumenta x, baixa o y. Então, quando a base da exponencial estiver entre 0 e 1, tu vai cortar as bases e vai inverter a desigualdade. Vai fazer o quê? Vai cortar as bases e vai inverter a desigualdade. Aí aqui eu vou dizer que a inequação vai ter como solução x menor que 7. Então, meus amigos, o teu foco para exponencial é um tripé. É saber manipular gráfico de função exponencial, resolver uma equação e uma inequação exponencial. Legal, meus amigos? A todos, bons estudos, felicidades e te vejo na próxima videoaula. Valeu!